Oi pessoal, estamos voltando aí com o nosso quarto vídeo dessa segunda aula de comportamento organizacional. Até aqui nós falamos de dois temas. Primeiramente foi motivação, na sequência a gente falou de processo decisório e agora vamos falar de outro tema também muito vasto chamado liderança. Pra vocês terem uma ideia, na administração talvez seja o tema que mais se tem livros e tem mais se escrito sobre a liderança. Um tema muito importante também, todos são importantes. A liderança é, digamos, um dos mais importantes para a gente conhecer um pouco. E aí vamos passar também sem grande aprofundamento, porque não é nosso objetivo aqui no curso de pós-graduação. A gente repassa vários temas, faz uma revisão do que a gente estudou na graduação e troca experiências no grupo ali, né? Uma vez que a gente tem gente de várias empresas, então essa é uma coisa, um objetivo maior de uma pós-graduação, certo? Então, liderança é o uso do poder e influência para dirigir atividades dos seus seguidores para atingir determinados objetivos. Uma liderança poderá ser eficaz se suas ações fazem atingir seus objetivos da organização. Então, levar pessoas a buscarem se comprometerem num objetivo comum, esse é o papel de um líder e pode ser definido uma definição de liderança. A importância da boa liderança, ela não pode ser subestimada. Uma empresa descapitalizada pode tomar dinheiro emprestado, mas uma empresa que tenha falta de liderança tem pouca oportunidade de sobreviver. Então veja, envolve o fator humano, por isso que é tão importante. O líder é muito mais necessário nas situações instáveis. O líder é necessário para mudar, se for necessário. Líderes são agentes de mudança e devem ser capazes de inspirar coragem aos seus seguidores. Então, sobretudo nas situações em que a gente vai precisar mudar, é que aparece, que surgem as lideranças. Observem bem esse período agora aí do coronavírus. E a gente pode ver aí que surgem várias lideranças, não vou citar os nomes aqui, mas você vê, por exemplo, médicos infectologistas, médicos epidemiologistas, né? Nos entes públicos aí, a gente vê que surgem essas lideranças naturais e aquelas que emergem numa situação dessa difícil para a população, como a gente está vivendo agora nesse momento com essa pandemia do novo coronavírus, que está aí assolando o mundo inteiro. Então, oportunidade, dê uma olhada nos noticiários sobre esse foco. Quais são as lideranças? Quem está exercendo a liderança corretamente? Aqueles que deveriam liderar e não estão liderando. Esse é um exercício bastante interessante sobre liderança. E a gente vai falar um pouco aqui de liderança. Passou aqui o carro aqui no maior barulho, vou repetir. A gente vai falar um pouco de liderança e de poder, porque estão vinculados aí a questão da liderança e do poder. Então vamos falar de poder. A gente pode definir aí 3 tipos. Tem vários, mas vamos falar aqui de 3 tipos de poder. O poder pode ser o poder legítimo. Esse é o poder conferido pela posição da organização. Inclui o poder de recompensa e o poder coercitivo. Legítimo por quê? Porque a pessoa foi nomeada pela organização, então legalmente ele exerce o poder. Você pode até questionar que não é legítimo, então, mas legalmente você tem a autoridade e tem o poder para tomar determinadas decisões pela empresa. Certo? Veja aí, tomada de decisões e liderança estão também muito vinculados. Então você tem o primeiro tipo, o de poder legítimo, ou aquele legitimado pela empresa. Um segundo tipo de poder seria o poder referente, ou poder de referência.
é aquela influência que é exercida aí pelo líder, em virtude da afeição e do respeito que as pessoas têm por ele, em função de suas qualidades, como o caráter, a personalidade, a coragem, a ousadia, a capacidade de agir. Então ele não é simplesmente o poder legítimo, mas ele é o poder referente também, pelo que ele representa para aquele grupo. E tem um terceiro tipo de poder, que seria o poder do saber, baseado nos conhecimentos que a pessoa tem. Inclui os conhecimentos técnicos, a experiência e o poder de informação. Então, esses são 3 tipos de poder que a gente pode aí... Tem vários outros tipos de poder, mas vamos ficar nesses 3 aqui para não estender demais os nossos conceitos aqui, certo? Os líderes, quais são as responsabilidades do líder? Vamos lá. Uma primeira, o líder ele deve ter desenvolvido uma imagem mental do estado futuro possível e desejável da organização. O líder ele cria uma visão de onde a organização deve chegar e leva todos a comprarem essa visão, digamos assim, essa ideia, e se engajarem para, vamos dizer assim, realizar aquela visão. Mas ele tem que ter a visão da liderança. O líder deve comunicar a nova visão a toda a organização. Então, não basta só ele ter essa visão, mas deve comunicar a todos os níveis da organização. Quanto maior essa organização, maior o desafio para você fazer essa comunicação, que é outro tema também que a gente vai abordar, a questão da comunicação. Por hora é importante ter presente isso. Depois, o líder precisa criar confiança por meio de posicionamento em relação à organização e ao ambiente. Então, num ambiente onde existe confiança, você pode exercer bem a liderança. Pode também exercer a liderança no ambiente de desconfiança, um ambiente autoritário e autocrático. Não é esse que a gente está buscando, não é esse o ambiente das empresas modernas. A gente aposta na confiança, na autoconfiança, e essa seria uma das responsabilidades dos líderes também. Uma outra responsabilidade, os líderes, eles são aprendizes perpétuos, né? Então, ele busca o aprendizado sempre, e com esse exemplo ele leva todos a também buscarem esse aprendizado. Essa seria uma responsabilidade também do líder, de passar isso para os liderados. Uma diferenciação entre líder e gerente. Será que é a mesma coisa? O gerente e o líder? Então, vou colocar algumas características aqui do gerente e do líder para você diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra. São distintas. O gerente, ele administra. O líder, ele inova, ele vai além da administração. O gerente é uma cópia, o líder é o original. Então, o gerente copia o líder. O gerente mantém, o líder desenvolve. O gerente prioriza sistemas e estruturas, o líder prioriza as pessoas. O gerente depende de controle, o líder inspira confiança. O gerente tem uma visão de curto prazo, o líder tem a visão do longo prazo. O gerente pergunta como vou fazer e quando vou fazer. O líder pergunta o que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Ele vai mais fundo na motivação. O gerente, ele vive com os olhos voltados para o possível, o líder com os olhos no horizonte e além, como diz a história, o filme, né? O gerente é bom soldado clássico, o líder é seu próprio comandante, certo? A importância da gerência não é diminuída em relação ao líder. Imagina se você só tem organizações com líderes e não tem gerentes. Os gerentes também têm sua importância, mas o líder, ele tem uma visão maior, ele vai além daquela visão
do simplesmente gerente. O que a gente, na verdade, pode ser é ser gerente e ser líder ao mesmo tempo. É possível fazer as duas coisas. Então, você atuar tanto na gerência quanto na liderança. O que mais? Algumas características do líder. Então, tem confiança em si mesmo. Se eu não estou absolutamente convicto de minhas crenças, como os outros acreditaram no que eu digo? Convencimento, gente, de pessoas. É preciso você estar convencido daquilo que você está pregando, que você quer. Senão não convence ninguém. Uma outra característica. Ter visão clara para onde você quer chegar. E aí a criação, a transmissão da visão para os seguidores. São qualidades indispensáveis para o líder, nós já falamos disso. Então você tem que ter aquela visão de onde quer chegar e transmitir isso para os seguidores, senão não funciona. Depois o líder, ele tem uma ampla capacidade de comunicação. O bom líder conhece seus seguidores, seus valores, os seus costumes, suas necessidades e seus desejos. E fala uma língua que eles entendam. Então você fala na linguagem do povo. Então a gente vê aí muita. Na classe política a gente vê também aquele líder que ele fala bem aquela linguagem do povo, que se sente compreendido e que segue esse líder. Não vou entrar aqui na questão de populismo, na questão de que aí seria na área de política, mas o fato da liderança, determinado tipo de líder. Existem vários tipos de liderança, né? Mas são líderes. Depois, os líderes eles procuram ter expectativas elevadas, criam altas expectativas para si e para os outros. Essa é outra característica importante do líder. Então, mesmo que você veja que aquele funcionário seu, que aquele colega seu, ele está aquém, muito aquém do que ele deveria ser, mas muitas vezes funciona você dizer e ter alta expectativa daquela pessoa e dizer para ela, espero que você entregue isso e tal, e a pessoa sente-se valorizada e muitas vezes corresponde àquilo. Embora naquele momento em que o líder expressa a expectativa, a pessoa esteja aquém. Essa é a característica também de um líder. A outra, ele sabe reconhecer o mérito. Os líderes sabem da importância do elogio. Tem um livro aí muito vendido no mundo, que eu recomendo também aí para vocês, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro antigo, tem uns 40 milhões já de exemplares vendidos. O escritor é americano, mas bastante coisa é atual, né? Então, uma das formas aí de você influenciar pessoas e liderar é pelo elogio. Um elogio sincero e feito no momento certo, você consegue atrair as pessoas para te seguir. Então, isso é muito importante, também é uma característica do líder. Depois, o que é que o líder faz, na verdade? Ele defende os valores que representam a vontade coletiva. Ele exprime uma vontade coletiva. Esse é o verdadeiro líder. Então, ele expressa o conceito, ele expressa os interesses do grupo como um todo. Busca e define o consenso numa causa comum. Ele arbitra, ele intermedia, ele busca esse consenso o tempo inteiro. Ele cria o espírito de equipe, que é o espírito de pertencimento, de que cada um é parte importante na solução, na meta, no resultado, e que todo mundo tem que fazer sua parte. Depois ele promove a dedicação dos liderados, por consequência, quando a gente se sente que está na equipe, então você se dedica para fazer o melhor possível a sua parte. Ele promove a lealdade, a organização e seus valores. Eu estou ali, mas não estou boicotando a empresa. O meu tempo está sendo dedicado realmente à empresa, que me paga. O líder, ele influencia as pessoas e promove essa lealdade. Depois, cria o orgulho da equipe pela organização e pelos seus objetivos. Atingimos um objetivo, então a gente tem que se orgulhar disso, porque a gente conseguiu e a gente entregou. O líder lhe dá esse significado. Então,
Veja, conseguimos uma coisa que era difícil no início, vocês lembram como a gente não tinha condições nenhuma, mas a gente aceitou o desafio e a gente entregou. Então isso é muito importante, a gente tem que estar orgulhoso por isso. Depois o líder ele gera confiança, a gente já falou, quanto aos resultados a serem obtidos. Nós vamos chegar lá, gente. Então você gera essa confiança para que as pessoas topem assumir realmente o desafio. Então algumas coisas que o líder faz, né? Outro ponto que eu falei bem aí na primeira aula, quem não estava na sala de aula, eu vou relembrar aqui, a relação entre a liderança e a inteligência emocional. E a inteligência emocional, os líderes verdadeiramente eficientes, eles se distinguem pelo alto grau de inteligência emocional. A inteligência emocional, assim como a inteligência racional, as pessoas possuem essa inteligência que abrange algumas habilidades relacionadas ao autoconhecimento, ao autocontrole, à motivação, à empatia e à habilidade social. Então essa é uma ciência recente que foi desenvolvida, tem um livro aí que foi bastante marcante, é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que eu também recomendo a leitura, para quem não fez. Um livro que no início é um pouco difícil, porque ele trata de forma científica, mas depois o livro é muito interessante, ele mostra várias experiências que foram feitas e como é que funciona a mente e essa inteligência emocional, que ela é diferente da inteligência racional. Então, esses 4 elementos da liderança da inteligência emocional, o autoconhecimento é aquela coisa, o conhece-te a ti mesmo, já se dizia na Grécia Antiga, que é importante esse autoconhecimento. No oráculo de Delfos, né, na antiga Grécia, já estava escrito isso aí, conhece-te a ti mesmo. Até hoje é um preceito fundamental para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida. Como é que eu vou melhorar, como é que posso passar de um patamar para o outro, que melhorar? A primeira coisa, eu preciso me autoconhecer, saber meus pontos fracos, meus pontos fortes, saber quais são minhas potencialidades. Isso, a primeira coisa é o autoconhecimento. Primeiro item, primeiro habilidade da inteligência emocional. A segunda seria o autocontrole, um pouco diferente do autoconhecimento, componente da inteligência emocional que nos liberta de sermos prisioneiros dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Isso é muito importante para criar um ambiente de confiança e de justiça. Eu não vou pelas minhas preferências, eu vou pelaquela ética daquele grupo. Muitas vezes eu sacrifico as minhas preferências para seguir a ética e os objetivos do grupo. Isso é o autocontrole. Eu não vou consumir esse tipo de coisa agora, preciso deixar para depois, para que eu tenha os frutos melhores do que aquele, né? Então, o autocontrole é importantíssimo. Também é uma habilidade da inteligência emocional. Uma terceira habilidade é a motivação. A gente falou bastante aqui. Os líderes, eles são motivados por fatores internos e um desejo profundamente enraizado de autorrealização. Então se fala aqui da automotivação, capaz de me motivar, sem que as pessoas precisem vir a dizer e a me motivar, a buscar motivação. Eu encontro motivação naquilo que eu faça, mesmo que não seja agradável e não seja minha escolha voluntariamente. Depois, outro elemento importante é a empatia. Empatia é saber se colocar no